útero é um órgão muscular com formato de pera invertido e pertence ao sistema reprodutor feminino. Ele é constituído por uma parede espessa formada por 3 camadas. As dimensões de um útero não grávido é de 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. No entanto, ele apresenta grande capacidade de forma e consegue acomodar o bebê durante toda a gestação. O útero é o órgão responsável por abrigar um embrião desde o momento que se inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. Hoje o meu grupo ele vai falar sobre a DEG. O meu grupo ele é composto por mim, Esther, a Elizabeth, a Sabrina, a Catiana, a Flávia e o Matheus. Eu vou começar falando o que é a DEG. A DEG ela é uma doença hipertensiva específica da gravidez. Então, como o próprio nome já diz, ela ocorre durante o período de gestação, de um recém-nascido dentro da barriga de sua mãe. A DEG ela é uma das doenças, das complicações durante a gestação que tem mais causado morte materna durante esse período aqui no Brasil. A DEG ela vem a partir da 20ª semana de gestação e ela pode ficar até a 6ª semana pós-parto. Como que é considerado a DEG, Como que nós sabemos que é uma DEG? A DEG, ela vem a partir quando a pressão arterial da mulher está acima de 140 por 90, milímetros de mercúrio, ou quando tem uma variação de pressão ali por mulheres, depende da pressão da mulher. Como, por exemplo, ela vem a partir de mulheres que são normotensas e elas têm uma diferença, começa através de acompanhamento, percebe-se uma diferença, um aumento na sua pressão arterial. A DEG, ela é mais pós-parto. Como que é considerado a DEG, Como que nós sabemos que é uma DEG? A DEG, ela vem a partir quando a pressão arterial da mulher está acima de 140 por 90, milímetros de mercúrio, ou quando tem uma variação de pressão ali por mulheres, depende da pressão da mulher. Como, por exemplo, ela vem a partir de mulheres que são normotensas e elas têm uma diferença, começa através de acompanhamento, percebe-se uma diferença, um aumento na sua pressão arterial. A DEG, ela é mais grave, a partir do momento que vem algumas complicações, como a eclâmpsia e a síndrome de HELP. É uma doença hoje muito frequente aqui no Brasil, que acarreta muitas mulheres durante a sua gestação. E ela tem sido tratada já até mesmo antes das mulheres ser diagnosticadas com isso, para não ter o risco de estar adquirindo, Então, são feitos alguns tratamentos, algumas precauções, como daqui na frente as meninas vão falar. Então, a DEG é, para todos entenderem, uma doença hipertensiva específica da gravidez. Então, ela não dá fora da gestação. Então, é aquela variação, aquele aumento da pressão arterial da gestante. Dentre os sinais e sintomas de DHGE, podemos citar 3. Pressão arterial igual ou superior a 140 por 90. Edema é muito comum em mulheres grávidas, por isso não é classificado como um dos sinais, mas deve estar relacionado a mais sintomas para ser classificado como uma PE. Proteinúria, que é a perda de proteína na urina, principalmente a albumina. Outros sintomas e sinais podem aparecer à medida que a doença progride, como dores de cabeça, tonturas, distúrbios visuais, hiperreflexia, dor abdominal superior, é um dos sintomas tardios devido ao edema ou um sangramento. O diagnóstico da DEG é clínico laboratorial. Deve-se avaliar a pressão arterial, presença de edema generalizado na parede do abdômen, pernas, face, região sacra e mãos. Aumento de peso acima de 100 gramas por semana. Proteinúrias com valores ou iguais ou maiores a 300 miligramas de proteína na urina coletada durante 24 horas. Em paciente examinado desde a primeira metade da gestação, o diagnóstico é sugerido
ao paciente aparecer a hipertensão após 24 semanas de gestação, existem alguns exames complementares valiosos, tais como teste de hipertensão supina, exame de fundo de olho e biópsia renal e Doppler. Então, persistem algumas incertezas quanto à melhor forma de tratar os casos de pré-eclâmpsia. Admite-se que alguns fatores são importantes na decisão terapêutica, como o tipo de síndrome hipertensiva, a gravidade da doença, o período gestacional de surgimento do quadro e a manutenção de homeostase, mãe-feto, no caso. O parto, considerando a fisiopatologia do evento, é a melhor forma de tratamento. O uso de sulfato magnésio é recomendado em todos os casos de pré-eclâmpsia. Os medicamentos a seguir não se deve usar na pré-eclâmpsia ou DHEG. Exemplos: aspirina é um ácido acetilsalicílico, né? Também tem a amitriptilina, espironolactona, fenitoína, cisplatino, citarabina, clobazam, valproato e etc. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem na DEG. Considerando que a DEG, doença hipertensiva específica da gestação, é uma importante complicação obstétrica, o enfermeiro, ao prestar cuidados tanto em âmbito de saúde pública quanto hospitalar, deve ter efeito de forma integral, ou seja, diário. Tanto uma gestante sendo acompanhada em um posto de saúde, quanto ela estando internada, ela precisa ter um atendimento diário e específico. Esses cuidados de enfermagem a pacientes com distúrbios hipertensivos são: manter o paciente em repouso em decúbito lateral esquerdo, oferecer dieta hiperproteica e hipossódica, realizar controle da diurese nas 24 horas e instalar um controle hídrico, realizar avaliação da vitalidade e da maturidade fetal a partir da 30ª semana de gestação, manter a equipe de enfermagem devidamente atenta para os valores de nível pressóricos, registrando e comunicando qualquer tipo de alteração no prontuário. É um órgão muscular com formato de pera invertido e pertence ao sistema reprodutor feminino. Ele é constituído por uma parede espessa formada por 3 camadas. As dimensões de um útero não grávido é de 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. No entanto, ele apresenta grande capacidade de forma e consegue acomodar o bebê durante toda a gestação. O útero é o órgão responsável por abrigar um embrião desde o momento que se inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. Vou apresentar para vocês o caso de uma grávida com DEG. LLR, 24 anos, leucodérmica, com manchas brancas pelo corpo, primigesta, com história familiar de hipertensão arterial sistêmica e também diabetes mellitus. O pré-natal constou de 3 consultas, sem relatos de intercorrências. Foi admitida na unidade de pronto atendimento na UPA, na 36ª semana e 6 dias de gravidez, em decorrência de uma lipotimia, que é o desmaio e vômito. Ao receber a alta da UPA, ela apresentou crise convulsiva, acompanhada de trauma crânioencefálico, não presenciada por um médico. Teve também um aumento da pressão arterial sistêmica. Nesse momento, constava em 160 por 90 milímetros de mercúrio, sendo medicada com sulfato de magnésio e diazepam. Ela apresentava a escala de Glasgow em 12 após a crise convulsiva e foi transferida ao Hospital das Clínicas pelo SAMU, onde ela teve uma outra crise convulsiva. Ela também apresentava, na admissão, não apresentava reação aos estímulos, né? Ela estava sonolenta, não orientada
mas ela respondia aos comandos. A pressão arterial sistêmica nesse momento era de 180 por 120 milímetros de mercúrio e sua frequência cardíaca era de 120 BPM e a respiratória de 24 RPM. Apresentava tônus uterino normal, colo longo, posterior e fechado. E o batimento cardíaco fetal era de 144 BPM. Foi providenciada a internação hospitalar devido ao risco de eclâmpsia. Foram administradas 3 doses de hidralazina, que é um vasodilatador, então foram 5 miligramas com intervalo de 30 minutos, e aí conseguiram reduzir a pressão dela para 140 por 80 milímetros de mercúrio. O exame de rotina de urina mostrou proteinúria na urina, que a gente sabe que é um dos sintomas da DEG. Só que também tem a situação de que a urina estava contaminada. Mas optou-se pela utilização do misoprostol e não houve efeito terapêutico. Nesse momento, a escala de Glasgow era de 15, anteriormente era 12, então agora era 15, com hiperreflexia, que é o aumento dos reflexos no membro inferior esquerdo. Na tomografia computadorizada do crânio, foi visualizada hipodensidades bilaterais hospitais e também que são compatíveis com a encefalopatia hipertensiva. Ela foi submetida a uma interrupção da gestação com anestesia geral, então foi realizada uma cesárea. Nesse mesmo dia não teve intercorrências. O feto foi extraído vivo do sexo masculino com nota Apgar de 8 a 9. No puerpério imediato, ela recebeu sulfato de magnésio a 50% por 24 horas pós-parto para prevenir a convulsão. E também captopril de 50 miligramas, devido à pressão arterial está em 180 por 120 milímetros de mercúrio, com difícil controle. Ela recebeu alta no 3º dia após a cirurgia.